Francisco Cândido Xavier nasceu em 1910 na cidade mineira de Pedro Leopoldo. Filho de pais muito pobres, ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. Seu pai não tinha recursos para cuidar sozinho dos 9 filhos e distribuiu-os entre os parentes e amigos mais chegados. Coube ao Chico ficar com sua madrinha Rita. A senhora, desde o início de sua convivência com o menino, aplicava-lhe 3 surras ao dia e amarrava-lhe garfos na barriga, dando origem a uma ferida cujas cicatrizes sempre o acompanharam. Chico morou com a madrinha durante 5 anos, até que seu pai casou-se com Dona Cidália, uma alma abnegada que fez questão de reunir novamente todos os filhos do primeiro casamento do esposo. Porque tinha que auxiliar seu pai na manutenção da casa, Chico estudou apenas os 4 anos do curso primário. Aos 17 anos, após a desencarnação de Dona Cidália, uma irmã de Chico adoece, sem esperanças no tratamento médico. Foi então que a família recorreu a um casal de espíritas, o senhor José Hermínio e a senhora Carmen Perácio. Em julho de 1927, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, recém-fundado pelo casal, Chico recebe sua primeira comunicação psicográfica. Ele recebe de sua mãe orientações sobre o tratamento da irmã doente, que se restabeleceu totalmente. Em 1932, é publicado o seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além-Túmulo, uma coletânea de poesias ditadas por espíritos famosos da literatura brasileira. Os críticos intelectuais desarmavam-se ao saber que Chico tinha apenas o curso primário e que, mesmo que ele fosse um esforçado autodidata, seria impossível tal perfeição linguística. Chico dividia seu tempo entre o trabalho profissional como funcionário do Ministério da Agricultura e a psicografia e também o movimento de amparo material e espiritual aos sofredores. Mudou-se para a cidade de Uberaba, onde continuou com sua obra de amor. Foi considerado um dos médiuns mais marcantes de toda a história da humanidade e cumpriu 75 anos de atividades espíritas. Psicografou 412 livros, registrando sempre em cartório a doação dos direitos autorais em favor de instituições beneficentes. São mais de 30 milhões de exemplares publicados. Foi eleito o mineiro do século XX e recebeu indicação para o Prêmio Nobel da Paz. Em 30 de junho de 2002, no dia em que o Brasil conquistou mais um troféu mundial do futebol, Chico desencarnava. Retornou à pátria espiritual, o espírito dedicado que abriu para os homens um caminho de luz. Francisco Cândido Xavier mostrou nos seus 92 anos de idade e 75 anos como médium que é possível praticar os princípios do Cristo e que, através do Espiritismo, poderemos conferir a nossa condição de espírito imortal. Como foi a vida desse que se dispôs a seguir o Cristo incondicionalmente? Que revelações pode-se saber sobre os caminhos luminosos trilhados pelo médium de Pedro Leopoldo e Uberaba, nas Minas Gerais? Encontra-se aqui Arnaldo Rocha para abrir as comportas das recordações e nos contar experiências de 50 anos ao lado de Chico Xavier. Arnaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, minha filha. Você foi muito amigo de Chico Xavier, é amigo de Chico, né? Um confidente. Como foi o seu encontro primeiro com o Chico? Olha, eu vou lhe ser sincero. Eu me casei com 24 anos. Com 26 anos, eu fiquei viúvo. Vivemos 27 meses. Eu era ateu e materialista. Então, a morte do bebê me abalou muito. Era um Krakatoa estourando na minha cabeça toda hora.
não acreditava em coisa alguma, foi enterrada lá no Bonfim, no cemitério do Bonfim. Eu nunca tive a ideia de passar por lá. Para mim, morreu, acabou. Eu era materialista. Bom, ocorre que ela faleceu no dia 1º de outubro de 46. Quando eu voltava do serviço à noite, eu tinha o hábito de andar. Sempre gostei muito de fazer pedestrismo. Andava, ia andar na Praça Raul Soares. Eu estou andando, caiu um temporal. Aí eu me lembrei que meu irmão, a 2 quarteirões da praça, morava na rua Timbiras. Então caminhei para lá, já muito molhado mesmo. O temporal não era forte, bem forte. A hora que eu bati, que eles abriram a porta, minha cunhada veio me atender. Na primeira sala de entrada, eu vi que eles iam fazer reunião espírita. Então o povo sentado, pessoa lendo o Evangelho, a outra fazendo leitura. Eu, na minha maneira, falei, que buraco, que besteira que eu vim fazer. Eu vou voltar para casa que eu não vou ver essa bobagem aqui. A minha família, meus irmãos, todos eram espíritas. Minha mãe, apesar de se intitular com sinceridade católica apostólica romana, ela via e dialogava com os espíritos como nós estamos aqui. Eu sempre achava que ela era levemente lelé da cuca, como meus irmãos também. Bom, aí eu entro. Começa a reunião, as preces, apaga a luz. Uma média sentada assim na posição aqui desse meio e eu aqui no canto. Uma senhora idosa, mais de 60 anos, com mais de 40 anos de Brasil. Eu olhei aquilo, levantei, olhei a cara da dona Eli, com 2 tapas na cara, acabava com isso. Para mim, aquilo era, desculpa, fantasia. Aí meu irmão levanta-se lá da ponta da mesa, da outra vez, conversando com aquela criatura. E eu me empolguei em ouvir, falei, eu não sabia que o humano tinha uma cultura tão bonita, palavra agradável, suave. Aí eu fui olhar para aquela criatura, ela estava parada e calma. Bom, aí a criatura falou. Posteriormente, eu fiquei sabendo que o humano estava num transe mediúnico, que quem falava era Dr. Cornélio, amigo espiritual, médico, muito amigo da família. Aí fez um silêncio. Eu falei, bom, a bobagem já acabou. Olhava lá para fora, o temporal está caindo. Aí Dr. Cornélio pergunta se gostaria de se dirigir a alguém. Durante o período que Memê estava doente, ela passou a me chamar de Sozinho. Ela ia para casa, a avó dela ia chamá-la, ela ia levá-la, e eu ia ficar sozinho. E Memê tinha um erro de pronúncia. Em vez de falar realmente, ela dizia realmente. E não adiantava corrigir, não, que ela, realmente você está certo. Então, eu ouvi e para mim foi um choque tremendo. Através de uma senhora idosa, que falava mal português, velha, uma mulher de 60 anos, já tem a voz casta, cansada. Ainda mais italiano, que é um povo que trabalha feito doido, né? Aí eu vi a vozinha bonitinha, linda, voz argentina de meio. Realmente eu gostaria, mas meu sozinho não vai entender. Aí eu levantei e fui olhar a cara da médium. Eu sabia lá o que era transfiguração. E a Memê tinha desencarnado fazia poucos dias. Ela faleceu no dia 1º de outubro, e você foi no dia 11 de outubro. O rosto da senhora estava lisinho, feito o seu. Eu falei, nossa senhora.